Se a sua fala é confusa, ninguém vai te levar a sério. Eu sei que isso pode doer, mas infelizmente esse é um problema que acontece todos os dias e com muitas pessoas. Eu conheço muita gente que estuda pra caramba, que domina muito um conteúdo, mas na hora de falar se enrola todo e não consegue ser claro. E aí, o que acontece? As pessoas param de prestar atenção em você. Tá cada vez mais difícil de reter a atenção das pessoas. Se você não consegue ter uma comunicação clara, estratégica e envolvente, sinto lhe dizer, mas vai ser muito difícil. E o pior, as pessoas acabam duvidando da sua autoridade. E nesse vídeo eu vou te ensinar alguns hábitos poderosíssimos para você colocar na tua rotina e já treinar a sua comunicação, para que ela fique cada vez mais fluida e você vai aprender todos esses agora. Mesmo porque existem algumas técnicas por trás de uma comunicação fluida e clara. Se você não me conhece, meu nome é Isabela Mori, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou especialista em oratória e comunicação de alta performance. Já somos mais de 10 anos de experiência nessa área e por mim já se passaram centenas de mentorados de várias áreas e do mundo inteiro, formados pelo meu método MPC, reconhecido pelo MEC. Bom, vamos começar então com o primeiro fundamento essencial para uma comunicação mais clara. Nós estamos falando de organização. Organize as suas ideias. Quantas pessoas eu não conheço que até têm boas ideias, só que a cabeça delas funciona muito mais rápido do que a própria boca. Então elas não conseguem assimilar a informação. É muito importante que pessoas assim organizem as suas ideias, ou seja, escreva um roteiro antes de gravar. É muito complicado quando as pessoas querem improvisar simplesmente para uma câmera. O roteiro, ele é essencial. E hoje existem formatos de roteiros muito simples que você faz assim, ó, rapidinho. Então, normalmente as pessoas não fazem roteiros ou porque elas não sabem fazer ou porque elas têm uma crença em relação ao roteiro que vai te deixar engessado na hora de falar, ou que você não vai conseguir decorar, ou que você não vai conseguir passar o que está justamente lá escrito. Então, vamos lá. Eu, justamente por isso, por detectar essa dificuldade no mercado, eu comecei a criar alguns agentes de inteligência artificial que me ajudassem a criar os meus próprios roteiros. Isso agilizou muito a minha vida, tanto para gravar aqui no canal para vocês, como para gravar para o próprio Instagram ou qualquer outra rede social. Qualquer vídeo, qualquer roteiro que eu tenha que escrever, hoje eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida, porque eu utilizo os meus agentes. Já vou falar mais deles para vocês, segura aí. Portanto, não deixe de organizar o que você vai falar, seja para um vídeo curto, um vídeo longo, sempre escreva um roteiro básico ou um roteiro mais completo. Isso vai depender de você, mas não deixe de organizar as suas ideias. Fundamento número 2, esse aqui está totalmente conectado à clareza da sua comunicação, mas não só a clareza, a fluidez com que você fala. Eu estou falando sobre respiração e pausas. São duas palavras que estão conectadas. Por quê? Você não consegue pausar se você não consegue respirar adequadamente. Existe uma forma mesmo de respirar na hora que você está se comunicando. Em primeiro lugar, seja para gravar um vídeo, seja para dar uma palestra, a respiração mais apropriada para esses momentos é a respiração pela boca. Eu nunca respiro pelo nariz, porque eu tenho uma respiração diafragmática. É uma respiração que alonga, digamos que, a minha expiração. Então, eu não fico sem ar até o final da minha frase. Isso faz com que eu mantenha a altura e a potência da minha voz até o final do meu texto. Agora, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa muito apressada, se você não tem consciência de pausas, a probabilidade de você falar correndo, enrolado, não articular, esquecer o que ia dizer, ficar realmente numa confusão mental porque você simplesmente não respira é muito alta. E a consequência é justamente que a sua comunicação não fica nem um pouco clara para as pessoas. Elas não vão te entender. Por isso, um novo hábito que você pode ter a partir de agora é que antes de você gravar o seu vídeo, que você possa fazer uma leitura em voz alta para entender quais são os momentos que você pode pausar para fazer uma respiração, justamente para você já treinar essa nova forma de se comunicar. É muito bom esse exercício de oratória, porque se você, na vida real, digamos assim, já é uma pessoa que fala rápido, já é acelerada, essa técnica, ela vai começar a impactar em como você fala no cotidiano.
e vai melhorar, porque você vai, digamos que, programar isso em você. Você vai desaprender a falar correndo, acelerado, sem respiração e vai aprender a respirar e a falar adequadamente. Terceiro ponto aqui, descomplique as suas ideias. Como que você quer ser claro para as pessoas se você quer falar de forma complicada? O que seria falar de forma complicada, Isabela? Bom, você quer fazer frases longas, você quer utilizar termos muito técnicos ou muito específicos da sua área, você quer misturar palavras em inglês, espanhol, francês, português, ou você quer inverter a ordem, né? Normalmente a gente usa o sujeito da informação, o verbo e o objeto, e aí de repente você quer mudar. Então, assim, quanto mais complexa for a sua comunicação, menos clara será ela. E isso impacta principalmente quando você vai falar com pessoas que não são da sua área. Então é importante que você descomplique, simplifique. E simplificar a comunicação não é ser simplista, não é ser superficial. Não estou querendo dizer isso. Eu estou falando sobre simplificar a forma com que você vai dizer. E existem muitas formas de dizer a mesma coisa. Eu vou falar mais sobre isso já já. Quer um hábito para você aprender a descomplicar suas ideias? Experimenta escrever uma aula, por exemplo. Agora, dê essa aula para alguém que não faz a menor ideia do que você faz. Por exemplo, chama sua mãe, chama o seu irmão, chama um primo e explica para ele, explica para ela justamente o que está nessa aula. Use os exemplos que você escolheu utilizar e depois pergunta: você realmente entendeu o que eu quis dizer aqui? Se a resposta for não, você pode pensar o que você pode substituir. Lembrando que aqui a gente está considerando que você vai falar também para um público que não é tão específico, tão fundo de funil, digamos assim, que é da tua área, que vai entender os termos técnicos. Então é importante a gente saber se comunicar com todos os públicos. E por falar nisso, tem tudo a ver com o quarto hábito que eu vou trazer aqui para vocês. É o hábito: use um vocabulário acessível ao público para qual você vai falar. Isso me lembra um material muito bom que a gente criou, que se chama Framework Construindo a Sua Palestra do Zero. Por que eu criei esse framework? Porque quando eu penso num roteiro, numa apresentação, numa palestra, a primeira coisa que eu penso é: quem vai estar lá me assistindo? Que tipo de pessoa é aquela que estará na plateia? O que ela está indo buscar nesse evento? Ela me conhece? Ela nunca ouviu falar de mim? Se ouviu, o que será que ela ouviu? Essas são informações primárias para você ter uma comunicação assertiva. Se você usa um vocabulário muito distante daquele público, se você usa exemplos muito distantes, a chance de você desconectar dessas pessoas é muito alta. Exemplo aqui, vamos imaginar que você vai falar para uma criança. Por que você vai usar um exemplo citando um artista dos anos 50? Uma criança de hoje, de 2026, a chance dela conhecer um artista dos anos 50 é pequena. Guardadas as exceções, é importante que você use exemplos próximos da pessoa que está te ouvindo. É um ajuste simples, mas que vai fazer toda a diferença. E nesse framework que eu comentei para vocês, é muito interessante porque quando você tem que criar uma palestra do zero, do absoluto zero, muitas vezes você fica em uma tela em branco, uma dificuldade de sair da tela em branco. Esse framework ele foi feito justamente para te guiar no passo a passo quais são as perguntas que você deve responder para você conseguir estruturar esse roteiro de forma adequada. E agora, outro hábito para você colocar aí na sua rotina de comunicação: pare de querer falar difícil. O importante é ser compreendido. Tem tudo a ver com os hábitos anteriores. E aqui a minha fala é muito direta, justamente para quem é muito especialista no que faz. Eu tenho esse problema com pessoas que são muito técnicas, com pessoas que vêm de áreas como, por exemplo, direito, com acadêmicos, com professores de faculdade, universidades, doutores, muitas vezes médicos também, que tem um vocabulário científico, que tem um vocabulário muito técnico, que não é ruim, mas que em determinados momentos e situações vai gerar justamente esse afastamento, porque quer falar difícil. E muitas pessoas acham que falar difícil é passar autoridade, mas eu volto a dizer, uma comunicação clara é uma comunicação que é entendida, que é compreendida pelas pessoas. Próximo hábito para você também colocar aí no seu dia a dia, e olha que esse é poderosíssimo. Anota aí. Aprenda a contar histórias para esclarecer as suas ideias. É o famoso storytelling.
Já ouviu falar? Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados para que vocês vejam, visualizem de fato como o storytelling é poderoso na sua comunicação. Primeiro que nós temos uma base neurológica para justificar por que essa estratégia funciona. As pesquisas mostram que uma história ela impacta 7 regiões diferentes do cérebro humano, enquanto os dados, propriamente ditos, as estatísticas, elas impactam em 2 áreas somente do cérebro. Isso acontece porque as narrativas, as histórias, elas têm o poder de liberar alguns hormônios importantes no nosso corpo, como a dopamina e a ocitocina, que nos ajudam a criar conexões emocionais com o comunicador. Então veja como, além de ter justamente essa experiência, de gerar essa experiência em quem te ouve, você também vai se conectar emocionalmente muito mais fácil. Em uma apresentação, o público tende a fixar 63% das histórias, contra apenas 5% de dados e estatísticas ditas de forma isolada. Ou seja, usar a técnica do storytelling te ajuda não só a esclarecer a sua comunicação, a sua ideia, mas também te ajuda a fixar aquela ideia na cabeça das pessoas. E 87% das pessoas acreditam que as decisões seriam melhores se os dados fossem comunicados de uma forma mais clara, ou seja, através de uma narrativa, de um exemplo. E aqui nós estamos falando de decisões que envolvem dinheiro, envolve prejuízo, envolve liderança. Então veja como um líder, por exemplo, pode utilizar muito dessa técnica do storytelling. Então, por fim, eu posso dizer que ter esse hábito de saber contar histórias na hora em que você for se comunicar vai te ajudar a gerar conexão emocional com o público, a fazê-los lembrar do que você diz e também a esclarecer aí as suas ideias. Consequência, decisões melhores, mais impacto na sua apresentação e na sua comunicação. Vamos para o nosso próximo hábito. Eu vou falar agora das analogias. Crie analogias para tornar a sua comunicação mais didática. E essa recomendação, ela vai principalmente para quem ensina, para quem quer ser mentor, para quem quer ser mentora, para quem é palestrante e quer passar um conteúdo de valor. Muitas vezes a gente quer explicar algo que se parece óbvio pra gente, mas para muitas outras pessoas não é. Então, se você usa uma analogia, você se torna mais claro e mais didático. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar num agente de inteligência artificial, que foi algo que eu disse anteriormente aqui nesse vídeo. Se eu te disser hoje que um agente IA, ele vai funcionar como um estagiário aí na sua casa, na sua empresa. Exatamente. Ele vai trabalhar para você com atividades operacionais. Ele vai ser como um estagiário. Além de ser barato, ele vai ser eficiente, ele não vai reclamar e ele vai entregar o que for pedido exatamente. Aqui eu estou trazendo o quê? Uma analogia. Como vai funcionar hoje na prática o uso de um agente no seu dia a dia. Então pense nisso em outras circunstâncias também, em outras formas de explicar algo mais técnico. Uma outra analogia para você entender agora em um contexto mais técnico. Por exemplo, se eu te disser que nós temos um software e um hardware quando se trata de um computador. Muitas pessoas vão ouvir esses dois termos e vão ficar com uma cara assim, ó, de interrogação. Agora, se eu te explicar que o software de um computador é como se fosse o cérebro dele e o hardware é como se fosse o corpo dessa máquina, fica muito mais fácil de entender. Minha próxima recomendação é que você crie esse próximo hábito o mais rápido possível. Hoje a gente está praticamente cansado de ouvir sobre inteligência artificial. Sim, é uma realidade. Não se trata de um futuro, é o presente. Quanto antes você aprender a usar a inteligência artificial para trabalhar, melhor será. Eu sinceramente não acredito que a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano, mas vai substituir o humano que não souber usar a inteligência artificial ao seu favor. Ou seja, para otimizar o seu trabalho. Foi por isso, gente, que eu criei justamente esses agentes de inteligência artificial para me organizar, para me ajudar a organizar os meus roteiros. Quando eu fiz uma viagem no ano passado para a Europa, eu acabei tendo alguns compromissos
profissionais na Suíça e, ao mesmo tempo, um lançamento no Brasil. Isso fez com que eu gravasse alguns anúncios lá enquanto eu estava viajando. Eu tinha que organizar os roteiros dos anúncios com antecedência. E, obviamente, que com viagens eu não tinha tempo para sentar, escrever num papel em branco, numa folha. Nesse dia, durante essa viagem, eu vi a eficiência, a importância de ter agentes comigo, porque um roteiro que eu demoraria 30 minutos para escrever, eu acabei demorando 3 minutinhos, com muita qualidade. E se você ficou curiosa para saber mais sobre os meus agentes, eu quero te dizer que eu criei a Braba dos vídeos e o Brabo das palestras, justamente para te ajudar nessa tarefa. E eu deixei todos os meus agentes disponíveis para você também criar os seus próximos roteiros. Eles vão criar os roteiros de uma forma muito mais persuasiva, muito mais clara e muito mais impactante. E detalhe, muito mais rápida. Mas eles não vêm sozinhos não, tá? Eu coloquei todos os meus agentes dentro do pack do comunicador de alta performance, com muitas outras ferramentas práticas que eu utilizo diariamente na minha rotina para produzir conteúdo. Ou seja, você nunca mais vai perder tempo tendo que fazer alguma atividade do absoluto zero. Você vai ter os meus agentes para te ajudar como estagiários. E a melhor parte, você vai ter acesso vitalício a esses meus agentes e essas outras ferramentas por apenas R$ 67,00. Se você quer economizar tempo e elevar o nível e a qualidade da sua comunicação, eu vou deixar o link do pack aqui na descrição desse vídeo. Voltando ao nosso conteúdo, eu quero trazer mais 2 hábitos finais para você colocar na sua rotina e ter uma comunicação muito mais clara. Você também pode criar o hábito de utilizar imagens na hora de explicar algo para as pessoas. Por quê? Cada pessoa é muito individual. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas. Tem pessoas que são mais sinestésicas, ou seja, elas precisam escrever. Outras, para realmente memorizar aquela informação, precisam ouvir e enxergar algo. Por isso que as imagens, muitas vezes, elas vão trazer mais didática na sua comunicação. Então, crie esse hábito de gerar imagens, de desenhar, de escrever. Não existe até aquele ditado, né? Você entendeu o que é que eu desenhe? É justamente porque muitas vezes é difícil de entender alguma coisa. Portanto, desenhe para que a pessoa consiga, de fato, absorver a informação. E por fim, e não menos importante, pelo amor de Deus, vocês precisam muito desenvolver esse hábito. O hábito da objetividade. Pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta os áudios gigantescos, podcasts. Ninguém mais aguenta conversar com alguém que dá muitas voltas para dizer algo que realmente precisa. Hoje as pessoas vivem com pressa, as pessoas querem realmente ter acesso à informação logo. Quanto mais objetiva você for, pode ter certeza que mais clara será a sua comunicação. Então, corte os excessos, tira essas voltinhas e seja objetiva. E agora é hora de colocar todos esses hábitos em prática. Mas lembre-se que para você criar um novo hábito na sua rotina, você precisa repeti-lo algumas vezes até o seu cérebro absorver e agir com naturalidade. Agora, se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, ainda sente que trava na sua comunicação, que enrola na hora de falar, eu quero ser bem franca com você. Não adianta você continuar assistindo vídeos, você continuar entendendo o conceito do que é se comunicar bem e não praticar. Porque só consumir conteúdo não vai resolver o seu problema. E é por isso que eu vou deixar aqui na tela um card que vai te direcionar para um curso 100% prático e gratuito de oratória e comunicação que eu gravei para vocês aqui do canal. Porque enquanto você não treinar, nada vai mudar na sua comunicação. E é exatamente isso que você vai aprender lá. Como se comunicar com mais clareza, com mais segurança e com mais assertividade.